aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi isso que João Batista disse. Esse foi o testemunho, o relato de João Batista, quando os fariseus chegaram até ali, no capítulo 1 de João, aleluia, glória a Deus, eles chegaram ali, os fariseus mandaram autoridade ali e perguntaram, olha, quem você é? Você é Elias? João disse, não, eu não sou Elias. Ah, então você é Isaías? Não, também não sou Isaías. Poxa, se você não é o Cristo enviado, se você não é Elias, se você não é nenhum dos profetas, quem você é? Você tem que nos dar uma resposta para a gente levar essa resposta para aqueles que nos mandaram. Mas existiu uma profecia. Tem essa linha no chão, né, João? Então louvado seja Deus. João Batista, ele estava ali cumprindo ali no deserto a profecia do livro de Isaías, que disse, olha, voz do que clama do deserto, preparai, endireitai o caminho do Senhor até que ele venha. Então João, ele estava ali cumprindo aquela palavra que estava ali, aquela profecia que estava no livro de Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor. João Batista disse, olha, sabe quem eu sou? Eu sou a voz do que clama no deserto, aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E é interessante que eles levaram essa resposta para os fariseus. Os fariseus que eram pessoas dotadas de conhecimento, que eram pessoas, aleluia, que seguiam os dogmas religiosos da lei judaica, mas eram pessoas soberbas, aleluia, que não amavam o seu próximo e que faziam as coisas para aparecer. Essas eram as características do fariseu. Então os fariseus agora tinham essa resposta. Mas veja bem que no acontecer das coisas, a Bíblia nos diz que no dia seguinte, João, ali batizando como um dia normal, né? Vinham ali todas as pessoas ali daquelas circunvizinhanças para ser batizado por eles. E ali estava Cristo para ser batizado. E João, ele lembrou, quando Deus disse para ele, João, aquele que você vir descer sobre ele o Espírito e ficar e permanecer, esse é o Espírito, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E João não tinha como ficar confundido. As multidões estavam ali, mas ia ser sobre só um que ia descer o Espírito Santo e batizar com o Espírito Santo e com fogo. E João viu, no relato de João, ele diz que viu uma pomba ali descer sobre Jesus e ficar ali sobre ele. Então ele foi lá e batizou. E ele era tão humilde que ele ainda disse, olha, eu preciso ser batizado por você. Não é eu que tenho que te batizar, é você que tem que me batizar. Mas Jesus disse, não, mas tem que se cumprir toda a justiça, seja assim, desta forma. Então, ali João diz, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não um cordeiro humano, não um cordeiro preparado por sacerdotes, não um cordeiro, aleluia, um animal, um cordeirinho, não, mas Jesus simbolizou o cordeiro, porque o cordeiro, a característica do cordeiro, ele é manso, ele não abre a sua boca. Jesus, a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Jesus foi levado diante de César, aliás, foi levado diante de Pilatos, aliás, de Herodes, e Jesus não abriu a sua boca, Jesus não reclamou, Jesus não bateu em Pilatos, não bateu em Herodes, não. É porque Jesus teria que vir ali, aleluia, para cumprir o propósito de Deus, a qual ele ia ser crucificado em uma cruz, para que houvesse salvação. Por isso, louvado seja Deus, João Batista disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque, aleluia, glória a Deus, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem defeito, um cordeiro santo preparado por Deus. Não um ser humano cheio de falhas, cheio de pecados, cheio
de doutrinas heréticas, não alguém que foi ali ensinado diante de uma lei que estava enferma, mas não, era Cristo, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, louvado seja Deus. Por isso, Jesus precisava nascer não da semente humana, não de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Jesus nasceu de uma virgem porque ele precisava, no seu propósito, aleluia, executar aquilo que Deus queria que acontecesse, que é a salvação da humanidade. Aleluia. Por isso, no mesmo livro de Evangelho de João, Deus diz assim, louvado seja Deus, amou tanto esse mundo que ele deu. Aliás, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, aleluia, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 3, está escrito assim: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória ao soberano nome do Senhor, nome que está acima de todo nome. Por isso, não é o pastor que tira pecado, não é o padre que tira pecado, não é um homem, não é a igreja, não é as doutrinas criadas por homens, não é um sistema religioso, não. Quem tira o pecado do homem, quem tira o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus. É Jesus Cristo com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Hoje já se passaram mais de 2000 anos que Cristo veio aqui fisicamente, humanamente também ele viveu como Filho de Deus, mas também como homem, derramando seu sangue, mas ainda assim, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Ainda assim, o sangue dele está com validade para os nossos dias. Louvado seja Deus. E todo aquele que confessar os seus pecados, se arrepender, aleluia, glória a Deus, ele será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia.